1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. Diz assim o texto: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dos dardos de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Versículo 8. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que sais, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhe dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Amém? Pode deixar a tua Bíblia aberta e depois nós vamos avançar um pouquinho ali. Amém, irmãos? Olha só, essa palavra aqui é uma palavra conhecida de todos os cristãos, né? Todas as pessoas que creem em Jesus já viram falar nessa batalha que se travou aqui, né? Nesse local aqui entre o povo de Deus e os filisteus. É uma passagem bem conhecida, porque houve uma batalha espiritual ali, individual, entre Davi e o gigante Golias. Só que esse texto aqui, irmãos, mostra muito para nós, não só a fé de Davi, mas também a coragem dele, né, e a confiança que ele tinha em Deus. A confiança que ele tinha em Deus foi o que fez toda a diferença ali, porque o resto do pessoal que era de Israel, eles não tinham confiança nenhuma em Deus, porque eles estavam olhando aquela situação com os olhos naturais. Importante, irmãos, toda a batalha, toda a situação contrária que se levantar contra nós no dia a dia, nós temos visão espiritual. As armas do nosso exército, citamos outro dia aqui, elas são poderosas em Deus para vencer toda e qualquer batalha. Então o Davi não ficou olhando para o tamanho do homem. O Davi era um homem minguadinho, né, magrinho, e fala que o homem tinha mais de 3 metros de altura. E o que chamou a atenção nesse texto aqui, quando ele falou ali, ó, se eu vencer essa batalha, o Golias falou para o povo de Israel, se eu vencer a batalha, vocês se tornam ser nossos servos. Significa que vocês vão estar sujeitos a nós. Se vocês vencerem, nós vamos estar sujeitos a vocês. Então, o que ele está falando? Ele está falando de uma guerra, né, que aquele que ganhasse ia ter comando sobre um sobre o outro. Irmãos, tem um texto lá no livro não precisa você abrir, mas tem um texto lá no livro de Pedro, que fala assim, ó, aquele que é vencido torna-se escravo do vencedor. Olha só que coisa interessante. Essa passagem está lá no livro de 2 de Pedro, no capítulo 2, no versículo 19. Então fala assim, aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Então era o que ele falou lá, né? Se nós vencermos, vocês vão ter que estar sujeitos a nós. Irmãos, essa batalha espiritual acontece hoje na minha vida e na tua vida. Mas nós temos que ter visão. A Bíblia fala que, lembra-se que sempre a gente fala aqui, irmãos, para a gente poder conhecer a palavra de Deus, nós temos que conhecer quem é Deus e conhecer também o nosso adversário. Qual o poder que Deus tem sobre o adversário? Total. O poder do nosso Deus é total sobre as forças do mal. Então nós temos que ter consciência e ter essa visão bem clara a cada dia na nossa vida. Que aquele que morreu na cruz, foi dado todo o poder no céu e na terra, foi dado poder a Jesus. Todo o poder foi dado a ele.
Então o Davi aqui, ele falou assim, eu vou contra esse camarada aí no nome do Senhor dos Exércitos. O Davi falou, essa guerra não é minha, mas é daquele que eu sirvo. E uma coisa que chamou muita atenção, que o Davi falou uma coisa interessante. Ele falou assim, ó, eu matei um urso e matei também um leão. Então esse camarada vai ser que nem um desses animais, eu vou fazer o mesmo. Eu vou matá-los em nome do Senhor. Deus me deu vitória contra um urso, né? E contra esses animais Deus me deu vitória. Agora tem uma coisa interessante que chamou a atenção então nessa passagem que o Davi falou aqui. Para a gente olhar para trás, quantas coisas grandes Deus já fez na nossa vida. E o mesmo Deus que fez coisas já na nossa vida vai continuar fazendo até pelos séculos dos séculos, até enquanto nós temos aqui, depois na eternidade. Ele vai continuar sendo aquele Senhor que vai nos abençoar e vai nos trazer paz eternamente. Amém, irmãos? Então esse camarada aqui, ele lembrou, não, para aí, Deus já me deu vitória em outra situação. E às vezes a gente se esquece daquilo, às vezes surge um problema menor que nós tínhamos no passado, e a gente acaba esquecendo. O problema é bem menor que aquele que nós tínhamos quando nos convertemos. A gente não lembra do que Deus fez. Se Deus fez aquele milagre na nossa vida quando o problema era maior, nesse problema que surgiu agora, Deus vai fazer. Ainda que seja independente se for maior ou menor, Deus vai agir da mesma forma. Então veio na lembrança de Davi o que Deus já tinha feito. Só o fato de nós estarmos aqui já é um milagre de Deus. Já é um feito de Deus na nossa vida. É um grande milagre. Nós estarmos na casa de Deus nessa noite é um grande milagre. Vocês imaginam, irmão, se Jesus voltasse agora, né? Nós ia todos para onde? Para morar com Deus. Imagina se nós não estivéssemos aqui, né? Não, estando aqui, nós estivéssemos lá fora e Jesus voltasse, né? Para onde é que nós íamos? Ainda os que tem lá fora ainda tem uma chance enquanto Jesus não voltar. Né? Enquanto Jesus não voltar, ainda tem uma chance para se converter, para ser salvo. Né? Então, se nós estamos hoje aqui, é um grande milagre. O maior milagre que aconteceu na minha vida, irmãos, que aconteceu na tua vida, foi Jesus ter te tirado das trevas. Que não é de barbada. A gente que está na frente do trabalho orando e clamando, a gente sabe que não é de barbada tu ganhar uma alma para Jesus. Vir na igreja as pessoas vêm. Agora, entregar a vida para Jesus é outra história. É outra conversa. A pessoa se sujeitar a Deus é outra história. Então, é um milagre grande nós estarmos hoje na presença de Deus. O maior milagre é esse, é Deus nos tirar das mãos do inimigo. Porque não foi por acaso que você veio, não fui eu que convenci você. Não foi a pessoa que te convidou para você ir numa igreja que não foi a pessoa que te convenceu. Quem convenceu foi o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, queria que você estivesse na presença dele. E ele te convenceu. Ele convenceu a ti, ele convenceu a mim. Isso não vem de homem, isso vem de Deus. Então esse é um milagre muito grande que Deus, no meio de bilhões de pessoas que o mundo tem hoje, ele olhou para mim e olhou para você. Então esse milagre é muito grande. Então se nós observarmos, né, essa passagem que o Davi falou assim, eu matei um urso e matei também um leão. Ele estava lembrando do milagre que Deus já tinha feito na vida dele, que aquele problema que estava ali hoje, né, da mesma forma que Deus deu vitória para ele no passado, ia dar naquela situação ali. Amém, irmãos? Assim é comigo e contigo. A vitória, aquilo que você precisa de Deus, Deus vai agir a teu favor. Não devemos andar, esmorecer como esmoreceu aquele povo ali. Aquele povo ali não era um povo comum, era o povo de Deus. E estavam todos eles o quê? Aqui está aqui o texto, ó, no versículo 11, olha só, no 17:11. Ouvindo Saul, que era o rei, e todo o povo de Deus, todo Israel, estas palavras do bicho lá, do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então eles ficaram o quê? Com muito medo. Então às vezes o diabo cria um barulhão, uma laje para tentar botar medo em mim e em você. Às vezes o diabo cria uma situação ali para tentar, parece que vai desmoronar, parece que ali é o fim. Isso é tudo mentira do diabo. Ali é o diabo trabalhando. Então aqui, e se você der ouvido, você fica com medo. Aqui eles ficaram com medo, porque deram mais ouvido para quem? Para o adversário, pelo que aquilo que a palavra fala a respeito de nós. Então nós temos que olhar sempre, irmãos, ver o Deus que nós servimos. Através da palavra você vai ver quantos milagres Jesus fez. Falamos no último culto aqui. Quantos milagres Jesus fez. E ele é o mesmo, como falamos aqui. O mesmo ontem, hoje, será para sempre. Nós temos que acreditar e ir para a batalha firme, na fé que Jesus está com nós e que quando nós
nos posicionamos como se posicionou Davi, nós vamos ser mais que vencedores. Então, aparentemente, Davi não tinha como ele guerrear aquele homem, porque ele era franzininho. Vamos pegar o José aqui, magrinho, né? Ele era franzininho, né? Um homem de 3 metros de altura. Aparentemente, olhando no olho natural, sem chance, né? Mas só que aí é que entra a nossa fé. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, aparentemente, aquele problema é maior, mas não é. Porque maior é Deus que está em nós. Então, na aparência ali, né? Davi era alguém que não tinha chance. Só que ele falou, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E ele foi ousado. O que esse camarada está pensando que é? Olha só a ousadia do Davi. E assim tem que sermos nós, irmãos, quando surgiu dificuldade, surgiu problema. Talvez você está com um problema, né? Está com uma dificuldade na tua vida, uma aprovação, que isso pode acontecer e vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer para todo mundo. Para mim e para você, como falamos outro dia aqui. Então nós temos que ter a nossa fé bem alicerçada naquilo que a Escritura fala a nosso respeito. Que o Senhor Jesus ele está com nós e que Ele nos deu a autoridade contra toda e qualquer dificuldade e problema que surgir. A porta do inferno não vai prevalecer contra você. Não vai prevalecer, porque está escrito na palavra. Então nós temos que pegar com essas promessas bíblicas na hora do desafio. É com isso que nós temos que nos pegar. Com essas promessas bíblicas. Né? Surgiu um problema, surgiu, mas Jesus declarou. Jesus declarou que tem forças do mal que eu vou vencer através da fé no nome dele. Então eu vou lutar, vou enfrentar isso no nome do Senhor Jesus. E nós somos mais que vencedores quando nós usamos a nossa fé, irmãos. Então o Davi usou o quê? A força? Não. Ele usou a fé. Foi a fé que deu vitória para o Davi. Foi a fé que deu vitória para todo o povo de Israel. Através de um homem de coragem e de fé, que era Davi. Amém, irmãos? Então, aquilo que nós não podíamos fazer para conquistar aqui na terra, aquilo que nós não podíamos fazer, Jesus fez na cruz. Nós não tínhamos capacidade, o homem que morava aqui nessa terra, né, na época, não tinha capacidade, estava sem paz e sem Deus. Não tinha capacidade de reação nenhuma contra o diabo. Aí o Senhor Jesus veio, venceu essa força do inferno, morreu na cruz, e hoje nós temos essa capacidade, então, de vencermos, assim como Davi venceu aquele problema, nós temos a capacidade de vencer todos os problemas. Nós temos é que colocar a nossa fé em ação como fez Davi. Davi não ficou com medo, ficou titubeando, ficou, será que eu vou conseguir vencer? Não, eu vou contra ti no nome do Senhor. Ponto. Eu vou contra ti no nome do Senhor. Então ele não teve medo, ele não temeu. Porque ele conhecia o Deus que ele servia. Se nós conhecemos o Deus que nós servimos, nós vamos saber que não tem guerra, não tem batalha que Deus não vence por nós. Qual é o pai que não... Eu sempre falo, qual é o pai que não tem o melhor para o seu filho? Quando tu crê no Senhor Jesus, tu passa a ser filho de Deus. Eu passo a ser filho de Deus. Está escrito em João, todo aquele que crê no Senhor Jesus passa a ser filho de Deus. Então nós somos filhos daquele que criou o céu e a terra. Olha só o poder aí. Aquele que criou o sol, aquele que criou o mar, aquele que criou essas montanhas, esses monstros, tudo aí. Nós somos filhos desse que criou tudo isso aí. Amém, irmãos? Então há uma disposição, há um poder grande à nossa disposição, que é o poder de Deus. Então nós não podemos, né, de maneira nenhuma, ficar como esse povo de Israel ficou aqui, com medo. Todo Israel ficou com medo, né? Inclusive o rei. Todos eles ficaram com medo daquela situação que surgiu ali. Então, seja o problema que for, às vezes as pessoas têm um problema de enfermidades, coisas grandes, né? Mas usando a fé, esse problema vai cair por terra. A fé muda tudo.